Olá, boa tarde, bem-vindos ao Via ABC, aqui na TV Grande ABC. Hoje eu tenho imensa satisfação e já agradeço a assessoria de imprensa, a todos os colaboradores por sua presença, ilustríssimo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Bom, eu quero iniciar a nossa conversa dizendo a vocês que esse livro é esclarecedor, esse livro que está na sua segunda edição, porque o Brasil é um país atrasado. E quando a gente fala de performance de deputados, eu quero iniciar dizendo que o deputado teve 138 proposições, 6 emendas, 12 indicações, 48 requerimentos, 39 projetos, 25 pareceres de relator, 2 votos separados, 6 projetos substitutivos em um ano de mandato, então é muito trabalho. Início dos trabalhos desse ano já estão aí, batendo na porta. Nós sabemos que é um ano de eleição, muitas coisas para serem discutidas, mas eu inicialmente quero agradecer a disponibilidade do ilustre deputado que está aqui na nossa região do Grande ABC, que nós todos tenhamos um ano legislativo de sucesso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Obrigado por estar me recebendo. Nós sabemos que temos a reforma administrativa, reforma tributária, que me parece, segundo os analistas, do jeito que ela está sendo preparada, não será satisfatória e não será bom para ninguém. Mas eu gostaria que o senhor sinalizasse assim, qual a maior preocupação inicialmente, porque a gente sabe que a reforma política é outra situação. O que o senhor aguarda já para esse começo de ano na Câmara, deputado? Bem, obrigado aí por levantar essa pauta aí de uma maneira bem didática, né? Então temos aí a reforma administrativa, que eu acho muito importante, que seja abraçada em primeiro plano, porque isso é que vai dar maior amplitude de escolhas de modelos tributários. Se a gente não fizer uma reforma administrativa agora, nós estamos muito fechados em que tipo de modelo tributário que a gente pode escolher. Então, muito importante de ter uma reforma administrativa antes. Reforma tributária, a gente pode entrar em detalhe logo na sequência. Temos aí propostas de adotarmos um modelo mais europeu. Eu sou particularmente contra essa proposta que está tramitando aí, tem bastante onda política para que essa seja a proposta a ser adotada pelo Congresso. Acho que vai gerar mais problema do que soluções. Gera, sim, algumas simplificações, tem alguns benefícios, sim, para os produtores. Agora, no longo prazo, a população brasileira não acho que sai ganhando. Acho que nós vamos continuar aí no melhor das nossas aspirações. Quando o senhor fala longo prazo, é longo prazo mesmo, né? Não só ela vai demorar aí um longo prazo para ser implementada, mas no final do objetivo, você fala assim, muito bem, então o que nós temos depois de ter feito essa reforma tributária? Vamos ter aqui um país com custo muito baixo para que o consumidor brasileiro vá no supermercado e ele vai poder comprar tanto quanto um consumidor norte-americano? Não. Nós ainda vamos querer pegar nossas malas, fazer uma viagem para os Estados Unidos, fazer lá nossas compras para depois voltar para cá, porque os Estados Unidos ainda vai estar com uma base tributária com muito mais eficiência, muito mais baixa do que a base tributária brasileira. Não existe país no mundo com o IVA, que é o que eles querem implementar aqui no Brasil, eles chamaram aqui no Brasil de IBS, né? E não existe país no mundo que adotou esse modelo tributário em que a classe média tenha tanto poder aquisitivo quanto a classe média norte-americana. Você pode até dizer, olha, a renda e talvez as oportunidades de emprego, talvez isso aumente tanto quanto num outro país, porque você, de fato, com o modelo IBS, IVA, você premia os produtores, os empresários que vão simplificar para eles. Agora, para os pequenos empresários, pequenos produtores, para a classe média em geral, não necessariamente o IVA vai ser tão positivo assim. Porque a gente está falando do IVA que está na zona euro, onde cada país produz determinados produtos que já vem ali determinado. Portugal só vai poder vender isso e produzir isso, a França só pode... Como é que a gente faz um modelo desse numa federação que são estados e que num determinado lugar tem uma terra boa para plantar tal coisa, mas você não vai poder fazer aquilo ali. Então é muito complexo. Exatamente. E é um ano político, discutir isso também com os estados, cada qual, cada governador.
é um momento crucial, porque toda entrega de serviço público é feito pela prefeitura. Então, no modelo tributário do IVA, a prefeitura vai ficar secundarizada, ela vai ficar mitigada no seu poder de tributário e de alocação também, o que já é. Né? Hoje em dia, qualquer prefeitura, determinado para ela, o orçamento já vem quase que pronto. Tem que investir 30% em educação, saneamento, etc. E saúde. Depois você tem ali um pouquinho do orçamento que é discricionário do prefeito, etc. Então você veja que as prefeituras elas já agem de uma maneira muito travada pela Constituição Federal, pelos órgãos regulatórios, para o bem e para o mal. Para o bem porque você elimina as chances de você estar entregando muito orçamento na mão de administradores incompetentes, mas pelo mal também, porque se você tem bons administradores, eles vão ter menos chance de fazer um bom trabalho. Então você mediocrizou a entrega de serviço público no Brasil por jurisdição. O que esse IVA vai fazer, ele vai dar mais poder ao poder central de Brasília para comandar ainda mais as prefeituras onde há a entrega do serviço. Mas é um governo que é menos Brasília, né? Pois é. Então, eu acho que tem uma incoerência aí de narrativa. Eu acho que não estamos debatendo isso com outras propostas, com outras visões. Estamos assumindo, essa é a proposta de reforma tributária, vamos com ela, porque já virou uma onda política, então ninguém quer parar a onda. Porque se para a onda também, nada acontece. O que eu gostaria que acontecesse, até eu quero parar essa onda para botar aqui. Para discutir uma outra proposta para a gente, aí sim, fazer uma boa reforma tributária. Então, temos aí um ano que, na minha opinião, vai ser dominado por ser um ano eleitoral. Eu acho que essa reforma tributária, se ela for discutida agora, ela afeta sim a vida dos prefeitos. Então, talvez ela nem seja discutida em plenitude ou ao ponto de ser votado esse ano. Talvez outras reformas igualmente importantes, como a reforma administrativa, assuma aí uma precedência, e isso acho que facilitaria também a vida dos prefeitos. Porque você podendo destravar a máquina pública, você podendo introjectar a meritocracia dentro do sistema público e você poder equacionar os salários dos funcionários públicos aos salários de mercado, você dá mais flexibilidade aos prefeitos para agora eles sim poderem fazer ajustes necessários, tal qual as necessidades locais. Então, acho que essa reforma administrativa é bem-vinda. Que ela vai equacionar a entrada e saída, né, de recursos, né? Exatamente. E sem contar que com a reforma que houve a previdenciária, também já teve aí dá para se organizar melhor esse dinheiro público, isso, que é o que mais importa. Deputado, a questão, por exemplo, agora, nós terminamos o final do ano naquela correria da segunda instância. O senhor acredita que no começo já inicia pensando nisso? E essa discussão retorna? Sim, eu acho que essa seria uma das outras pautas paralelas para esse ano. Eu acho que a demanda popular ainda continua alta por esse mecanismo, que a gente defina que seja esse o nosso destino como país, de se integrar às nações do mundo que adotaram a segunda instância como nível máximo aí de poder fazer algum recurso ou de ter aí uma condenação. Eu, particularmente, sou favorável à condenação após a primeira instância mesmo. E ter uma segunda instância, mas você responde preso, se por acaso você foi condenado na primeira instância. Isso sou eu. Estou sempre sozinho aqui em várias ideias, viu, Adriana? Então, eu preciso... Eu lhe acompanho, é verdade. Eu preciso, me sinto muito isolado em várias ideias. Eu preciso de bons líderes para abraçarem vários dos conceitos que eu me coloco até para fazer debate aqui e abrir um pouquinho alas de bons administradores públicos, de outros políticos, para assumirem junto comigo algumas bandeiras importantes. Mas, por enquanto, essa bandeira da primeira instância, eu não tenho escutado outros deputados defender, eu defendo, mas, como sou uma pessoa prática também,
vou defender também a segunda instância, porque essa é a onda política do momento, e não queremos parar a onda nesse quesito. Melhor a segunda do que nenhuma. Exatamente. Quer dizer... Então, nesse quesito, eu não quero parar a onda. Acho que a onda é positiva, vamos colocar aí segunda instância, porque não tendo isso, temos pior, temos infinita instância, ou seja, nunca teremos julgamento, nunca teremos trânsito de julgamento. Quem é da minha geração não é a sua, nós tivemos aí praticamente 40 anos para ter uma condenação do ex-governador Paulo Maluf. Então, quer dizer, nós vamos aguardar de eterno e não vai acontecer nada. Exato. É bem por aí. Nós temos agora também, deputado, as reformas de uma forma geral, parece que já existe uma pauta mais ou menos estabelecida. O que tira o seu gabinete do eixo é quando cai aquelas bombas, assim, de uma hora para outra. Acontecerá agora, vem uma PEC, justamente também, de um deputado, falando a respeito da escolha do ministro do STF, tirando a prerrogativa do presidente da República, lista tríplice, aquelas coisas que... OAB podendo optar e fazer aí uma... Aliás, acontecerá um movimento já, dia 9 de fevereiro, sendo convocado justamente para essa questão, né? Para dessa movimentação, dessa situação. Como o senhor vê isso? Olha, mais uma vez, o que está acontecendo? Como o presidente ele não tem maioria legislativa, tanto no Senado quanto ele, aliás, nem na quis... Câmara, nem quis pegar esse modelo, articular, né? Ali, porque, de fato... e concordo com o presidente nisso, você está trazendo para dentro de um novo governo velhas práticas de coalizão e cooptação que não são boas. Ele representa uma mudança e uma ruptura do sistema, ele tem que continuar nessa missão. Então ele vai ter apoio popular enquanto ele continuar na missão de ruptura de sistema. Agora, o sistema está reagindo. Então o que o sistema está dizendo? Muito bem, ele é um só. Nós somos um poder aqui também independente e também relativamente legítimo. É menos legítimo, na minha opinião, que o poder do presidente. Mas esses são outros quesitos. Mas é legítimo por de jure, né? Então, neste contexto de legitimidade, o legislativo está falando assim, bom, vamos tirar o poder do presidente. Vamos demovê-lo de poderes, e vamos trazer para nós uma série de outros poderes aqui que nós não tínhamos antes, e vamos agora nós fazemos as reformas. Agora, nós não somos um modelo parlamentarista ainda. Significa o quê? Que toda essa pauta ainda é definida pelo executivo, que é eleito independente do legislativo. No modelo presidencialista é assim. Então, o legislativo ele está se arrogando da pauta e da agenda de reformas do executivo sem que o legislativo sequer saiba do que se trata. Ele só está fazendo a birra. Não, agora isso aí quem vai fazer somos nós. Aquilo ali quem vai fazer somos nós. Agora, você vai perguntar para os deputados, o líder da Câmara, se os líderes dos partidos, quais são as propostas de mudança de país que eles têm? Ninguém tem nenhuma proposta. Então, você vai ver que o parlamento não está ainda adequado a ser líder, a ser realmente um proponente de grandes mudanças. Então, temos que deixar o executivo trabalhar. Então, eu vou até agir contrário à vontade do legislativo de se arrogar dessas novas responsabilidades agora, porque o legislativo não está adequado ao que seria um parlamento de fato. E eu digo isso sendo parlamentarista. Bom, eu quero parlamentarismo, mas não assim, não do jeito que está sendo feito por esses deputados e senadores oportunistas, que vem uma situação política ali, e agora fica um apelo até a população. Mobilizem-se para proteger o presidente. É bem porque isso. Vai ser necessário, mais uma vez, vocês se manifestarem contra os seus parlamentares que estão querendo demover o executivo de poderes que são essenciais para ele fazer uma ruptura de sistema. Bom, você fica aguardando o nosso retorno. O Via ABC vai para o intervalo, nós voltamos já já com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários,
às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Hora do almoço, Goiás Espetos Bar Restaurante. Bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Ambiente agradável, ótimo atendimento, buffet com frango, costela, feijoada, peixes, parmegiana e muito mais. Self-service com suco natural e sobremesa grátis. Ligue Delivery no 4227-4229 ou WhatsApp 98381-5068 com localização privilegiada na Avenida Goiás, 182 São Caetano do Sul. Venha almoçar aqui no Goiás Espetos Bar e Restaurante. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Pirapolinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Voltamos aqui no Via ABC com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por São Paulo, deputado federal, que falou uma coisa muito interessante. Ele falou, até hoje eu não vi movimentos dizendo, aqui é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, e lutar para as coisas dos estados. Por que isso, deputado? Olha, eu acho que está nascendo um conceito de cidadania estadual, né? Cidadania municipal, cidadania estadual. Então, essas referências que o ser humano desenvolve com a sua região, com a sua localidade, ainda tem que brotar no brasileiro para que a gente tenha um sistema político mais representativo. É extremamente importante que o cidadão se sinta paulistano, se sinta paulista e que defenda a sua cidade e defenda seu estado. Porque senão, Brasília leva tudo e não entrega nada. A ideia de Brasília é totalmente essa. Eles é que definem absolutamente tudo, atropelam qualquer legitimidade de representatividade local quando quiserem. Esse é que seria o melhor dos casos aqui para um legislador lá em Brasília hoje. Ter menos ruído vindo e demanda vindo das bases. Então, infelizmente, isso tem um reflexo, essa falta de cobrança dos cidadãos nos seus estados, nas suas cidades, faz com que um deputado federal, um senador, ele se aproprie das demandas e ele fique o representante das demandas lá em Brasília. Aí toda a discussão de quanto que vai para cada estado, como que vai ser usado, quem que vai ser fulano e cicrano para representar a entrega desse serviço, fica na mão de um senador ou um deputado federal. Está errado isso, completamente errado. Para o Brasil dar certo, a população local precisa cobrar
localmente. E quando começa a cobrar localmente, vai começar a ver que muitos dos nossos recursos estaduais e municipais são divergidos para interesses de Brasília, e aí é que vem também o distanciamento e que isso causa grande corrupção. É muito difícil de você ter transparência e cobrança local aqui, sendo que todos os seus recursos estão indo para Brasília. Como é que você vai se mobilizar? Quem é que está com o dinheiro? Para onde foi? Qual departamento? Onde vive o cicrano que coordena tal autarquia que define todas essas normas e comanda todo esse recurso? Você não sabe. Então você está distante de onde está sendo manipulado os nossos tributos. Então isso que acho que é o grande problema do brasileiro como um todo. E São Paulo eu acho que está ali no vértice de ser um grande cobrador de recursos de volta para São Paulo e de serviços entregues, tal qual a vontade local. Lembrando que a gente tem aí questões como a Agenda 2030, que foi imposta de cima para baixo. A ONU desenvolveu isso e aqui a cidade de São Paulo aprovou, meio que sem saber, sem debater o que é essa Agenda 2030, se o paulistano realmente quer isso, ver isso implementado. Que tipo de políticas vão advir desse tipo de programa. Então você veja que quando você não tem a população cobrando e sabendo o que quer, alguém de fora vem e implementa alguma coisa. Mas o senhor não acredita que esse processo já começou? As pessoas estão mais engajadas, as ruas nos últimos anos demonstraram, porque muitas das pessoas que estiveram nas ruas se alinharam com filosofias políticas, com partidos políticos. Aliás, isso está acontecendo inclusive no seu partido, que teve um momento aí de ruptura com lideranças e tudo mais, que a gente sabe que o Aliança para o Brasil está aí, o Brasil inteiro, com esse mutirão, não é? Sim. A gente sabe, inclusive, né, deputado, entrando no site, Sim. Você tem a oportunidade de saber a manifestação da sua região, né? Exatamente. Bom, só para notificar aqui aos telespectadores, o site é aliançapelobrasil.com.br e ali você tem uma ficha de apoiamento. A ideia desse novo partido que surge é de proteção da família. E a família ela reside localmente nos municípios, então as opções, os tributos, tudo aquilo que a gente quer entregar de melhorias de qualidade de vida tem que ser local. A cobrança tem que ser local. Então, eu acho que o presidente resumiu isso da melhor maneira, né? É mais Brasil e menos Brasília. Então, a gente tem que continuar nesse mote. Agora, vou cobrar aqui dos ativistas, porque veja as manifestações que fizemos desde o impeachment da Dilma, de 2014 até agora. A vasta maioria delas, foram manifestações que fizemos aqui em São Paulo, ou nas diferentes localidades, mas demandando de um agente que estava em Brasília. Exato. Quantas manifestações foram feitas similares de agentes que estão na Lesp, aqui em São Paulo? Exato. Ou do governo da Prefeitura de São Paulo? Quase nenhuma, muito pouco. Então, acho que a população ainda tem que se abrir para esse conceito de começar a cobrar localmente e de instituir localmente quem ele tem acesso, quem está mais próximo. E eu acho que em se viabilizando esse tipo de vínculo mais direto, as coisas começam a mudar em todos os aspectos de organização pública. A tributação começa a ser menos expoliativa. Você tem que começar a ver que se a gente não deixar o tributo na onde ele é gerado e a população ter uma interferência maior nesse tributo, para onde ele vai, E resolver. você gera uma certa, o que eu chamo de anomia, né? Você começa a gerar distanciamento do teu representante, ele fica lá em Brasília, coordenando tudo de Brasília, e localmente você não tem entrega de produtos e serviços que você precisa. O senhor é muito gentil em falar coordenando tudo lá em Brasília, porque nos últimos anos nós tivemos coordenações de alto grau de corrupção. Então, quer dizer, além de não voltar o dinheiro para o local devido, ainda existiu todo esse problema que, segundo ontem a entrevista que foi muito bem conduzida e muito bem feita pelo ministro Sérgio Moro, dizendo até das preocupações que ele tem em relação ao Congresso, que muita coisa que vai para lá, nós somos uma democracia, as coisas são resolvidas por lei e não tem o que ser feito. Não, por isso que eu digo, deputado, nós estamos aprendendo, porque todo mundo agora entende de PEC, isso não existia. É verdade.
Isso é uma então, grande, isso é uma grande um grande coisa. milagre. Tá É um grande milagre, eu concordo com isso. Bom, então quem tiver a oportunidade e quiser, porque uma coisa é você ser um agente multiplicador do achismo, a outra é você participar de um movimento, de um partido, então entra no site e procura saber como que você pode fazê-lo. Se eu não me falha a memória, aqui em São Caetano acontecerá agora no sábado esse mutirão. Voltando, deputado, o senhor é presidente da Frente Parlamentar de Reforma Política. Sim. Qual a sua expectativa para que isso ocorra de uma forma que todos nós, tudo o que o deputado disse aqui agora, com uma reforma política, nós estaríamos meio caminho andado? Sim. Bom, tudo que a gente representa na reforma política, acho que todo o intento é de você trazer mais representatividade, transparência, com um custo mais baixo, porque isso que eu acho que nenhuma democracia, por definição, tem que ser cara, tem que ser bilionária, custar bilhões e bilhões de recursos públicos para financiar uma democracia. Então já nasce conceitualmente errado. Então a gente tem que baratear todo o processo. Como é que você faz isso? Antes de entrar aqui no detalhe, que a gente já tem 3 minutos? Só tem 3 minutos. Eu vou dar aqui um pouquinho das expectativas, né? A expectativa de uma reforma política, esse ano, de agora até maio ou junho, a gente vai entregar uma proposta para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vai aí criar uma subcomissão especial da Câmara, especificamente para ver a proposta para ser ainda colocada em pauta, talvez no final do ano. Aí sim, depois do período eleitoral. Passando o período eleitoral. Não vamos misturar as estações desse ano. Exatamente. Então não temos nada de reforma política para agora das prefeituras, né? Eu reclamei disso no ano passado e infelizmente eu perdi um pouquinho nesse aspecto. Mas ainda para esse ano, a gente consegue talvez até o final do ano, depois das eleições, a gente ter algum projeto para ir a pleito, ou seja, a votação, ainda no final desse ano ou do mais tardar aí no começo do ano que vem. Então, isso já me dá um certo otimismo que a gente vai conseguir e conquistar uma reforma. Porque o foro privilegiado não passa mais, né? Então agora aí, o que vai para dentro dessa reforma política, né? Acho que a gente está olhando aqui uma revisão do sistema eleitoral. Acho que se a gente conquistar isso, é uma pedra fundamental de outras reformas que ainda vão continuar. Então, qual é a narrativa aqui que a gente tem que falar e dar para os eleitores? Eu acho que a gente tem que se engajar e olhar esse período de reforma como um período longo, em que a gente vai ter todo o mandato, esses 4 anos, né, já passou o primeiro, tem mais 3 anos, vai ser de reformas, cada ano pautado por alguma grande reforma, algumas outras reformas menores, paralelas. Então, eu estou otimista com relação à reforma política. Não estou otimista que vai ser feito agora no primeiro trimestre, mas acho que ainda no decorrer do ano, acho que a gente consegue alguma coisa. Nas redes sociais, todos acompanham a sua performance, o seu mandato, e nós aqui no Grande ABC agradecemos imensamente a sua presença. Muito eu, obrigado. Pessoalmente, a minha querida Vera, que faz parte do seu staff, né? Nossa querida, a nossa querida Vera Mate, muitíssimo obrigada, muito bem-vindo sempre à nossa região. Muito obrigado por receber. Eu agradeço imensamente. Para você também que esteve conosco, muito obrigado, Edu, que cuida dos meus cabelos no Lumiere. Eu quero convidá-los para na próxima terça-feira estarem conosco aqui no Via ABC, a partir das 13 horas. Muito obrigado, boa semana para todos.